aquela introdução que nós sempre conhecemos, né? Quando Adão pecou, ele tinha que morrer, mas ele não quis morrer, então o cordeiro tinha que morrer no lugar dele. Então, no decorrer de todas as eras, Deus tem um plano da salvação para o povo. O plano da salvação para Adão era matar aquele cordeiro, para que pudesse ser perdoado os seus pecados. E no passar dos dias, para que alguém pudesse ser perdoado, ele tinha que matar um cordeiro, representando a morte de Cristo, que apontava para a morte de Cristo no futuro. Os profetas, Isaías, Malaquias, então começam a dizer o seguinte, que viria alguém para preparar o caminho. Nós vamos passar a passagem, e nós vamos procurar ser breve também, na procura dessas passagens. Irmãos, Isaías 40, nós vamos ler essa aqui, não vamos precisar ler, no verso 3 a 8, fala assim, de uma voz que clama no deserto. Viria alguém com uma voz que clama no deserto. Mas eu quero que os irmãos leiam primeiro, Malaquias, capítulo 3, verso 1. Último livro do Velho Testamento, Malaquias 3, verso 1. Deus diz que enviaria o mensageiro dele para preparar o caminho. Quem vai ler primeiro? Eis que eu envio o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus ia preparar um mensageiro para anunciar uma mensagem. Irmãos, do Velho Testamento, Malaquias, para Mateus, passou-se 400 anos sem que nenhuma profecia se cumprisse. Mas de Malaquias, os dois últimos versos, o que diz? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eis que eu enviarei o profeta Elias. Leia Mateus 11, verso 14. Mateus 11, 14. Vamos ver quem é esse Elias, porque no tempo de Jesus perguntou, o que diz por aí que eu sou? Uns diz que tu és João Batista, outros diz que tu és Elias. E Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, o que diz por aí que eu sou? Pedro disse que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. 11, 14? Mateus 11, 14. Pode ler? Pode. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Aí, Mateus nos diz que esse João Batista era o Elias, que a Bíblia diz que João Batista viria no poder de Elias, dando um recado, antes que venha o dia do Senhor, antes da volta de Jesus, eu envio o profeta Elias, na pessoa de João, no poder de João, para pregar o Evangelho. E diz aí a história que era para ele. A Bíblia usa a expressão, em algumas versões, fala assim, os vales serão entulhados, as montanhas aplainadas, as ruas esburacadas seriam tapadas os buracos, as ruas tortas serão colocadas retas. Em outras palavras, Deus estaria dizendo que não era para, não que tinha que chamar a prefeitura para arrumar essas estradas para que Jesus pudesse passar. Não, preparar um povo para a volta de Jesus. Então, começa-se contando a história de Zacarias, casado com Isabel, da linhagem dos sacerdotes. E nessa época, Zacarias era um dos sacerdotes que ministrava no templo. Diz a Bíblia ali no comecinho de Lucas, que Lucas dá mais detalhe desse início de dias, no capítulo 1, no capítulo 3, assim por diante, em que foi feito um sorteio, e era a vez de João Batista, e de Zacarias, ministrar no templo. E diz que enquanto Zacarias ministrava no templo, havia uma multidão do lado de fora. O que eles estavam fazendo fora do templo? Talvez em algumas igrejas, pessoas na hora de estar pregando, sempre tem alguém lá fora conversando, batendo papo.
Mas no caso de Zacarias era outro. Enquanto ele estava lá, diz que tinha uma multidão lá fora que estava orando. Mas tinha um problema na vida de Zacarias. Zacarias já velho, sua esposa já velha. Para eles, diz a Bíblia, que eles eram tão fiéis a Deus, em todos os seus preceitos, seus ensinos, seus mandamentos, que não tinha nada que alguém pudesse falar da vida deles. Nada. Que exemplo, né? Que exemplo hoje nós, como pais, poderíamos ser para os nossos filhos, se ninguém tivesse nada que falar, nenhuma reprovação. E esse casal tinha um problema, porque eles não tinham filhos. E na época, não ter filhos, não ter dinheiro, não que ele não tinha dinheiro, eu não sei, a Bíblia não fala, mas para algumas pessoas, não ter dinheiro é estar sob a maldição de Deus. E Zacarias não tinha filhos. E ali diz a Bíblia, e Ellen White confirma, que Jesus enviou o seu anjo, Gabriel, para ir dar uma notícia a Zacarias e dizer: Zacarias, você vai ter um filho. E diz, irmãos, hoje, se você chegasse para alguém e dizer: você vai ter um filho, sua mulher vai dar à luz um filho, você acreditaria que um casal de pessoas na idade tal poderia acreditar nisso? Irmão, Zacarias duvidou. E custou caro para ele. Custou caro para ele. Ele ficou mudo enquanto o filho não nascesse. E quando o filho dele nasceu, diz a história que ele praguejou, jogou pragas? Não. Diz a história que ele começou a louvar a Deus. Nesta manhã, usando o mesmo verso da Bíblia que diz: olha, para Deus tudo é possível. Irmãos, quando o ser humano não consegue mais, na sua vida as dificuldades, os problemas são difíceis de ser resolvidos, vem uma resposta de Deus que diz: para Deus tudo é possível. O que precisa acontecer, irmãos, é crer. Precisamos crer. Porque se nós não cremos, eu não sei o que Deus vai permitir na nossa vida. Se nós vamos ficar mudos por algum tempo, ou se nós vamos sofrer as consequências por desacreditar que para Deus tudo é possível. E na sua vida, o que você estiver passando, o que nós estiver passando, para Deus tudo é possível. E aí então começa a contar a história das mulheres grávidas. Maria chega na casa de Isabel e diz que começa a falar para ela alguma coisa, e aí a criança mexe, diz que essa criança era cheia do Espírito Santo. Já estava dentro do útero da mãe, preparada por Deus. E o anjo que Jesus enviou, Gabriel, para dizer sobre esse nascimento, diz também que não deveria beber vinho e não deveria cortar o cabelo, né? Não deveria. Uma pessoa que é escolhida por Deus, preparada por Deus, ele tem que cuidar dos princípios da alimentação para que seja uma pessoa preparada, que tenha discernimento para poder pregar o Evangelho. Caso contrário, essa pessoa não vai ter percepção e coragem destemida para fazer o que João Batista fez. Dois personagens que eu gosto de usar é a expressão: a história se repete. João Batista e Jesus, diferença de pouquíssimos meses, né? Pouquíssimos meses, era a diferença entre os dois. Mas os dois não viveram no decorrer desses dias que a Bíblia não fala muito, até que Jesus viria ao batismo, não conta muito. Conta a experiência de Jesus até os 12 anos. Depois vai falar de Jesus lá no 30, quando foi batizado. Não conta essa experiência. No caso, Herodes pediu que todas as crianças deviam ser mortas. Porque o medo desses reis, o medo deles, é que essas pessoas pudessem apoderar-se do reino
Herodes tinha medo de que alguém pudesse vir, tornar-se rei e tomar o seu reino. Isso também aconteceu lá no tempo de Moisés. E nessa época em que havia a promessa de matar todas as crianças, Jesus fugiu para onde? Para o Egito. E João fugiu para um deserto da Judéia. E ali ele ficou morando com um grupo de pessoas chamado de essênios. Os essênios, alguns líderes por aí falam que eram uns ligados a uma seita dos judeus. Mas uma coisa é certa, eles não permaneceram, se era realmente uma seita, eles não permaneceram, porque as suas vidas eram vidas diferentes, eram de pessoas que não tinham uma igreja representativa, mas eles eram um povo fiéis a Deus. Diz que eles eram vegetarianos, os essênios eram vegetarianos, gostavam de pegar crianças, adotar crianças. As pessoas que viviam com eles não eram escravizadas, eles viviam em sociedades, todos eles tinham direito, nada era de cada um. Ninguém falava assim, isso aqui é meu, não, isso aqui é nosso. Eles tinham essa maneira de viver. Segundo a história, conta muita coisa. Eles usavam muito, os essênios, quer dizer, aqueles que curam. E eles tinham, irmãos, as pessoas iam atrás deles para receber a cura. E eles usavam muito a questão de poder através das mãos. Então, tudo eles, o processo de purificação, era lavar as mãos para pôr sobre as pessoas, para orar sobre as pessoas, para fazer a cura através do poder das mãos. E eles tinham um processo que eles chamavam de purificação, que até mesmo antes das refeições eles tomavam banho para poder alimentar. E não é à toa que o batismo era um símbolo da purificação, representando também banhando, ficando limpo. Certo? João Batista, quando ele veio pregar, ele veio pregar sobre o batismo de arrependimento, mas ele diz, virá um depois de mim, que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés, e ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele batiza João com o batismo das águas, mostrando para todo mundo que se arrependeu, mas Jesus vai batizar com o Espírito Santo, mostrando a conversão, uma mudança de vida, que cada um deveria ter, certo? Pois bem, então João Batista ficou por ali por algum tempo e diz que ele estava como um doido, gritando pelo deserto. Às vezes alguém fala assim, não, mas isso é uma forma de expressar com poder. Não, ele gritava. E hoje muitas igrejas têm usado, pedindo até desculpa para a igreja batista e dizendo, olha, me desculpa os batistas, mas João Batista, ele não era batista, ele era pentecostal porque ele gritava no deserto. Hoje os espíritas usam João Batista, a Igreja Católica usa João Batista para colocar como sendo um dos pioneiros da sua causa, do seu evangelho, do seu trabalho missionário. Mas posso falar? Pode. Eu penso assim que João Batista gritava, mas um grito assim, com educação, não era que nem um doido, assim, descabelado, gritando de qualquer forma. Porque ele, como uma pessoa convertida, que tinha Deus no seu coração, eu creio que ele gritava um grito de amor, um grito de repreensão, mas com amor, né? Era pesado a pregação dele, porque ele dizia assim, raça de víbora, mas eu consigo imaginar que na voz dele tinha amor também, para chamar aquelas pessoas de pobres. De uma coisa eu sei, ele tinha, como se diz, autoridade, né? Ele tinha autoridade de chegar e raça de víboras, serpentes venenosas, quem vos induziu a fugir da ira de Deus? Mas diz a história que ele foi para um deserto, pregar no deserto. Para quem pregar no deserto? Nós não estamos simplesmente contando uma história do que aconteceu com João Batista. Nós temos que estar hoje pensando em que lado eu faço parte da história. Seremos João Batistas ou seremos os ouvintes de João Batista? Na realidade, irmão, nós temos que ver onde nos enquadremos. João Batista pregava que as pessoas deviam ter uma mudança de vida. Quer ver? Eu anotei aqui. Lucas 3, quem encontrar pode ler. 7, 8 e 18. Lucas 3, 7 e 8 e 18. Dizia eles, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Também, 7, 8. Hã? 7, 8 e 1. E o 18. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Certo. Então o conselho dele é o seguinte: mostre frutos de verdadeiro arrependimento. Se é que vocês estão arrependidos, mostre isso na prática. Né? Isso que João Batista pregava. Então João Batista estava ali pregando. E a história fala que João Batista, a João Batista foi enviado mensageiros dos profetas para dizer para ele, perguntar para ele o que? Eles então foram os mensageiros. Chegaram para João Batista e disse: quem é você? Você é o Messias? Está escrito lá em Lucas 1,19. Você é o Messias? Não, eu não sou o Messias. Você é Elias? Não, eu também não sou Elias. Então você é um profeta? Não, eu também não sou profeta. Então quem é você? Porque nós precisamos levar para o sacerdote a resposta. Ele quer saber realmente quem é você. Irmãos, hoje existem líderes por aí querendo saber quem somos nós. Quem são vocês? Então, a pergunta foi: João Batista, se você não é o Messias, não falou João Batista, se você não é o Messias, falou assim: se você não é Messias, não é Elias, não é João Batista, não é um profeta, e por que você batiza? Por que você batiza se você não é nada disso? Um pastor, não preciso falar o nome dele, postou no seu blog. Eu sei que esse blog colocaram na minha página para eu poder adentrar, e eu adentrei, e lá ele dizia o seguinte: existe um monte de Zé Mané por aí que fica batizando aí. Quem deu para ele as credenciais? Por que eles foram ordenados? De que igreja eles são? As perguntas hoje chegadas nos nossos dias dessa forma. Quem são esses Zé Mané? Eles usam essa expressão. Por quem que eles foram autorizados? Irmãos, no tempo de Jesus, alguém perguntou, o sacerdote perguntava para Jesus o seguinte: fazia alguma pergunta para Jesus e Jesus falava assim: então eu pergunto, isso, assim, assim. Aí o sacerdote ia lá, conversava com o outro, chegava para Jesus e falava assim: eu não vou responder. Nós não sabemos. Por quê? Qual era a pergunta? Vocês foram batizados. Quem deu a João a autoridade de batizar? Foi Deus ou foi os homens? Se falar que foi João Batista, vai falar por que nós não batizamos. Se falar que veio do céu, por que nós não cremos? Então vamos falar que não sabemos. Então foi perguntar para Jesus: com que autoridade você vê, você faz isso? E Jesus falou assim: se vocês não sabem, eu também não sei. Não vou responder. E hoje, irmãos, eu imagino o seguinte: as pessoas pediam para João Batista e dizer: João Batista, explica aí quem é você, João Batista. Não interessa. Não interessa quem eu sou. Interessa que eu vim pregar uma verdade, uma mensagem. Esquece o mensageiro. Se João Batista tinha um aparente de louco, se ele clamava, se ele gritava no deserto. E eu acredito que essa questão do deserto, irmão, não é uma igreja cheia. É pregando para alguém que está passando, alguém, quem sabe, desinteressado. E de repente, irmão, vinha multidões e pessoas aglomeravam ao lado de João Batista. João Batista procurava rios para poder batizar essas pessoas. E a irmã White conta que diz que João Batista estava tirando as pessoas das sinagogas. Hoje, irmão, as pessoas estão pregando para ir para as igrejas, e nós estamos pregando para que as pessoas busquem a Deus, tenham comunhão com Deus. E as pessoas chegavam para João Batista e falavam assim: o que eu tenho que fazer, João Batista? João Batista, você tem 2 camisas, dá uma para alguém que não tem nenhuma. Chegou os soldados, e João Batista, o que eu faço? Nós somos soldados. Olha, vocês não oprimem as pessoas, não tomam dinheiro desonestamente dessas pessoas.
Fique contente com o salário que vocês ganham. Daqui a pouco chega outro, o que eu tenho que fazer? E João Batista então começa a falar, vocês têm que mudar suas vidas, vocês têm que transformar suas vidas, do jeito que está não adianta. E as pessoas iam descendo as águas, e hoje, irmão, nós temos visto as pessoas tomando essas decisões e descendo as águas. E diz, irmãos, que João Batista começou a pregar. E João Batista diz a história que Herodes tinha um medo terrível de João Batista, porque diz que João Batista pregava o arrependimento e ele estava prestes a se entregar. Mas diz ele que realmente João Batista, está escrito, quer ver onde? Naquela passagem, Marcos 6, verso 20, diz que ele era dedicado a Deus. Diz uma versão aqui, fala que ele era temente, ele era fiel a Deus, João Batista. Então isso, irmãos, fazia a diferença. A diferença quando nós saímos para pregar o Evangelho vai ser realmente a nossa vida dedicada a Deus, ela vai ter peso. Marcos 6, verso 20. Ela vai fazer a diferença. E João Batista ficou tão famoso que as pessoas começaram a perguntar. Posso ler? Pode? Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. Olha. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Era santo e justo. Isso é que está faltando em nós. Ser santo e justo. Né? E isso fazia com que, diz que ela ouvia de boa mente. Não era alguém que, eu não estou entendendo o que ele está falando. Entendia claramente o que ele estava falando. E uma das coisas que João Batista estava falando do arrependimento, eu imagino que na mente de Herodes estava pensando, logo ele vem falar da minha vida. E dito e feito, João Batista diz, Herodes, arrependa-te, homem, você está casado com a mulher do seu irmão, você, pela lei, você está em adultério. E aí foi a gota d'água para a Herodias. Ela, usada pelo inimigo, irmãos, chegou a um ponto, ela mandou que falasse que João Batista devia ser preso. E João Batista, você vai ser preso. E João Batista foi preso, irmãos. Irmãos, o que nós esperamos que vai acontecer conosco quando nós estivermos vivendo uma vida de santidade, denunciando o pecado, falando para as pessoas que devem se arrepender? O que pode acontecer, irmão? A irmã White diz, irmãos, que muitos vão ser presos. E ela diz, irmãos, que muitos, nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus, que estamos vivendo, ela diz que muitas pessoas, ela diz assim, vão ser protegidas, diz que as espadas vão cair, mas ela diz também, matarão alguns de vós. Alguns vão morrer. Mas para eles morrerem, irmãos, e dar a sua vida, tem que estar em comunhão com Deus, senão muitas pessoas como diz o livro, grande conflito, passarão para as fileiras dos adversários, porque não estão preparados, irmão, pelas provas que estão por vir. E aqui, João Batista então é levado preso. E João Batista era aquela pessoa que, como diz a história, Jesus chega e fala, olha, se João Batista jejua, se João Batista ora, se ele não bebe vinho, cerveja, ele não bebe bebida alcoólica, se João Batista tem um princípio de saúde, vocês falam que ele tem demônio. Se o Filho do Homem come com pecadores, você fala que é um deles. Está escrito na Bíblia isso. Então, é diferente hoje, irmãos. Visitei pessoas em suas casas que uma moça teve coragem de dizer para nós, eu sei de que espírito vocês são. Está cheio de pessoas por aí, irmão, pregando contra nós. Não vêm nos conhecer, alguns mandam um recado. Quem será esse povo? O que eles ensinam?
E na realidade, tem espírito mal, essas pessoas, né? Chegaram para Jesus que estava expulsando demônio pelo poder de Deus. E esse aí está blasfemando. E Jesus estava dizendo que ele não estava se colocando no lugar de Deus. E Jesus pergunta, vocês estão dizendo que eu estou blasfemando por eu dizer que sou o Filho de Deus? Como que pode o inimigo estar expulsando ele mesmo? Não pode, então vocês estão errados. Então, irmãos, as pessoas hoje não estão vendo o que nós estamos fazendo, mas elas estão dizendo que nós somos usados pelo inimigo. Não é diferente. As histórias simplesmente hão de repetir. Leia Lucas, Ivone, ou alguém que contar primeiro, 1:75, verso 76. 1:75. Lucas 1:75 a 75. Em santidade e justiça perante ele todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho. Irmãos, a história vai se repetir, né? Nós temos que estar realmente preparados para anunciar a volta de Jesus. Jesus está vindo, o povo precisa ser alertado. Jesus está voltando. E diz que João Batista não conhecia Jesus. Somente diz lá no livro em que Deus havia dito para João Batista que quando ele estivesse batizando alguém, ia descer alguém. O próprio Deus diz, eis o meu filho amado em quem te comprazo, nele que tem alegria. Quando você vê descendo um pombo e pousar sobre ele, esse é ele. Esse é Jesus. Não precisamos conhecer Jesus vendo, mas acreditando. Mas acontece, irmãos, que uma coisa triste acontece. A filha de Herodias, dançando entre um daqueles banquetes que Herodes promovia. E Herodes então diz, peça o que você quiser, que eu vou te dar, mesmo que seja a metade do meu reino. Hoje o inimigo está falando para mim e para vocês. Peça o que você quiser nesse mundo, que eu vou dar, mesmo que seja parte do meu reino. Oh, meus amados, nada nesse mundo é valioso que nós devemos trocar a nossa salvação, a vida eterna, por coisas banais desse mundo. Mas instigado pelo inimigo, aquela mulher chama a filha e fala, filha, vem aqui, eu tenho uma ideia para você. Talvez a coisa mais terrível para aquela moça seja pedir o que a mãe pediu. Talvez Herodes foi a maior bobeira da vida dele falar aquilo, sendo que ele mesmo protegia João Batista, ele tinha medo que pudesse acontecer alguma coisa com ele. E agora caiu na besteira, porque a palavra de rei não volta atrás, e o rei teve que permitir que aquele pedido fosse feito. E o pedido era, eu quero a cabeça de João Batista no prato. Irmão, o que espera de nós? Irmão, João Batista, enquanto estava ali na cadeia, ele envia mensageiros, algumas versões falam 2 mensageiros, 2 discípulos, possivelmente ele tinha mais, a irmã fala que Apolo era um deles, aquele eloquente que pregava no tempo de Paulo. Diz a Bíblia em Lucas capítulo 2 por ali, 1 ou 2 mesmo, que fala que Natanael estava debaixo da figueira e Jesus falou assim, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael falou, mas de onde me conhece? E Jesus responde, eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. E diz a irmã White que Natanael estava ali refletindo no sermão de João Batista. E agora são pessoas, irmãos, que eram discípulos de João Batista. Ele pregava e pessoas saíam pregando também. Irmãos, era tanto batismo que João Batista realizava. E ele não realizava sozinho. Eram pessoas que iam se convertendo e batizando. Eu disse para um pastor que nos últimos dias muitas pessoas vão batizar, está apta para efetuar o batismo.
E ele disse, eu acredito nisso. Outras pessoas já dizem que não tem as credenciais, mas as credenciais de Deus é essa. E para todo mundo pregar o evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Ele não disse que você tem que pegar e levar para um sacerdote e para alguém para batizar. E João Batista então envia 2 mensageiros para fazer a seguinte pergunta para Jesus. É verdadeiramente o Messias? É verdadeiramente aquele que teria de vir, que eu tenho pregado toda a minha vida? Ou será que vamos ter que esperar outro? E aí naquele momento, irmão, Jesus começa a fazer os milagres, as curas. E Jesus então envia mensageiros e diz, João, fala para ele o que vocês estão vendo. Conta para eles a sua experiência. Talvez, irmãos, Deus quer que hoje nós saímos para contar a experiência que nós temos tido com Jesus. Ou será que eu não tenho uma experiência para contar? Irmão, se nós não temos uma experiência para contar, é porque nós não temos tido uma experiência com Ele. Né? Essa experiência de vida, transformação de vida, as alegrias, as respostas. João Batista não era uma pessoa desprovida de alimento. Dizia que ele comia mel e gafanhoto. E eu não trouxe um videozinho para mostrar para os irmãos. O mel era feito de tâmaras. Tâmaras é uma das frutas mais doces, vende por aí nos mercados. E o gafanhoto, ele não comia esses tipos de coisa. Era uma espécie de uma vagem, um produto que próprio lá daquelas regiões da Judéia. Não era isso, mas ele não tinha, era alimento simples. Vestimentas, dizem que ele vestia pelos de cabelo. Talvez João Batista não tinha o privilégio de ter um pente para pentear, mas ele estava ali clamando. E hoje as pessoas olham e falam assim, olha, quem são vocês? Uma minoria, um povinho que vive aí. Né? Realmente, irmão, não temos igrejas, grandes catedrais, mas irmão, a gente fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos, essa constitui a igreja de Deus, e não templos, e não patrimônios que muitos estão fazendo, irmão, porque eles estão fazendo clientes, eles não estão fazendo discípulos. Estão pregando a prosperidade, mas nós não estamos pregando prosperidade terrena, prosperidade eterna, que é a salvação em Cristo Jesus. E aí então, Jesus manda que esses mensageiros fossem lá para falar o que tem visto. Né? Então, depois que então acontece o episódio que João Batista é morto, coisa triste abalou os discípulos. Talvez alguém pudesse perguntar, mas esse aí não era um santo de Deus? Um mensageiro de Deus? Uma pessoa dedicada a Deus? Por que ele morreu? Por que Deus não protegeu ele se ele era um mensageiro de Deus? Deus vai permitir, irmãos, que muitas coisas aconteçam na nossa vida. E às vezes Deus vai permitir, irmãos, porque através do testemunho de João Batista, morrendo ali, quando nas noites escuras da sua vida ele estava ali, na dúvida, será que é esse mesmo o Messias? Será que é esse mesmo? Irmãos, quando você estiver passando por dificuldade, que você estiver nas suas noites, literalmente falando, de angústia, que parece que o silêncio de Deus o incomoda. Jesus, por exemplo, quando estava naquela cruz, ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Oh Deus meu, por que me desamparaste? Que Deus não havia desamparado seu filho Jesus, nem muito menos João Batista. E diz que nem Enoque, nem Elias, que foi trasladado para o céu, não teve mais privilégio que João Batista, que pereceu sozinho no cárcere. João Batista, irmãos, foi causa do sofrimento de Cristo. Cristo, sabendo essas coisas, não pôde fazer nada, porque tinha um propósito para isso. O inimigo, irmãos, tem sido derrotado quando ele vê que um povo dele, fiel, servo de Deus, aparentemente derrotado. Deus tem um propósito na vida de cada um, irmão. Mesmo que ele não seja aquilo que você pensa, mas Deus tem um propósito.
para que possam aparecer mensagens como essa. Recebi um e-mail de alguém que diz, olha, a igreja lá está proibindo de colocar nomes em site com o mesmo nome. E eu conversando isso com o irmão Silas para saber disso, o irmão Silas me disse, irmão, eu recebo direto ameaça de morte. Porque o pastor João, de Moçambique, que numa época era o pastor adventista, colocaram fogo na casa dele, os irmãos arrumaram dinheiro, levaram para São Paulo, deram uma moto para ele, para fazer um trabalho evangelístico. O trabalho estava produzindo fruto, pediram dinheiro, o irmão Silas pediu, mande uma oferta, nós precisamos mandar pelo menos uma lição para cada grupo, são 380 grupos, 12 mil membros, e nós mandamos dinheiro. O irmão Silas falou, irmão, nós gastamos bem pouco daquilo que nós esperávamos, mas nós recebemos aí aproximadamente 15 mil reais, e vamos mandar Bíblias agora. De repente, o irmão Silas vem aqui em Goiânia e diz, lá em Goiânia, né, e diz, olha, nós já conseguimos mais, já chegou um total de 25 mil membros. E na semana passada, eu recebi a seguinte notícia, que o irmão Silas havia angariado 40 mil e poucos reais e mandou 39 mil e uns quebrados para lá. E o João Batista foi na igreja para pegar dinheiro no banco, lá no banco, melhor, igreja não, lá no banco. Ele foi pegar esse dinheiro lá no banco. E ladrões saíram correndo atrás dele. E eu não sei se foi atirando, eu sei que a moto caiu sobre essa moto. E as pessoas foram lá e esfaquearam esse pastor. Porque ele está pregando a mensagem única dele. Mas esse episódio foi em Moçambique, na África. Então, esfaquearam ele, levaram para o hospital, depois mandaram mais um dinheiro lá para que ele pudesse pagar as custas do hospital. Não conseguiu matar. De uma coisa é certa, o inimigo está fazendo de tudo para que haja empecilho no trabalho de pregar essa pura verdade. Então, João Batista essa morte causou muita dor em Cristo, que não pôde fazer nada pelo seu primo, não pôde fazer muita coisa, mas Jesus disse assim, o que vocês viram no deserto? O que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Vocês foram ver lá uma pessoa de trajes finos? Esse vocês encontram nos palácios. Quem que vocês foram ver lá? É esse que não tem um melhor do que esse, nascido de mulher. Ninguém foi igual a João Batista. Ninguém é maior que João Batista. Mas alguém será maior que João Batista se seguir os passos daquilo que ele pregou, viver aquilo que ele viveu. Que esses pequeninos que se arrependam serão como João Batista. Meus amados, aqui nós finalizamos dizendo, né, Lucas 1,66. Lucas 1,66. Vamos ver. Esse aqui é o que nós precisamos também na nossa vida. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo que virá a ser, pois este menino, e a mão do Senhor estava com ele. Em outras versões diz que tinha o poder de Deus. E essa pessoa tem o poder de Deus, é o que nós estamos clamando dia e noite, pelo poder de Deus, para nos usar como instrumento em suas mãos. Esses discípulos de João, desamparados, Jesus chega e fala, venha, vamos ficar aqui um pouco, vamos repousar um pouco aqui. Jesus tenta confortar esses discípulos amargurados e tristes. Por que essa coisa aconteceu com alguém que pregava a tua verdade? E então, irmão, Jesus pede para esse discípulo que o seguisse. Mas eles estavam, quem sabe, pensando, e diz a história que eles ficavam preocupados, como é que nós vamos seguir uma pessoa e de repente nós sermos frustrados da mesma forma. E por incrível que pareça, irmãos, aqueles discípulos foram frustrados depois. Os discípulos de Jesus
foram frustrados porque Jesus morreu na cruz. Irmãos, muitas frustrações vão acontecer na nossa vida para que o propósito de Deus seja cumprido. Mas uma coisa é verdade, irmãos, a obra de Deus está precisando de João Batista para preparar o caminho do Senhor. Avisar para as pessoas que Jesus está às portas, que Jesus logo virá. E eles possam se arrepender. Mostrar que foram convertidos, porque Jesus há de nos batizar com fogo e com o Espírito dele, que é o poder dele na nossa vida. Que Deus possa abençoar cada um de nós nesse momento. Amém.